Graça e paz, querido, minha querida, Pastor Val falando. Já queria começar a semana com uma palavra profética para mim e para você. Eu tenho ouvido tanto acerca das coisas de Deus, mas antes de você eu mandar para você a mensagem, compartilha esse vídeo, queridos. Me segue aí, compartilha pelas redes sociais, pega no sininho, seja você um agente de milagre, porque muitas pessoas estão do outro lado precisando de uma palavra, e você tem uma nação atrás de você que precisa ser também alcançada, e depende de mim, depende de você tomar uma posição sobre isso. O texto que Deus me deu de ontem para hoje foi o seguinte, lá em Mateus 14, a partir do 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, e a despedida, a multidão subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, afetados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre a água, sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo, andaram sobre as águas, ficaram até aterrorizados, exclamando: é um fantasma? E tomados pelo medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro, disse: se tu, Senhor, manda-me ir contigo, porque sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando como, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus deu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E aí eu estava nessa manhã, essa madrugada eu acordei para orar. Nessa manhã Deus continuou falando comigo desde ontem sobre essa palavra. Uma coisa que eu e você precisamos aprender nas nossas vidas, quando a palavra é direcionada para nós, quando Deus ele tem um propósito conosco, e a gente colocamos essa palavra nas nossas vidas, ele vai vir e cumprir. No contexto dessa história, Jesus, por um período, ele foi no monte orar sozinho. Só que o tempo foi passando e ele mandou os discípulos dele com o barco adiante sobre o mar. Só que de repente veio uma tempestade estrondosa, grande. E as pessoas que estavam dentro do barco ficaram com medo, achando que eles iam morrer, desesperado. De repente Jesus veio a estar próximo dele. Jesus veio andando sobre as águas. E quando os discípulos viram, a Bíblia diz que eles ficaram com medo, ficaram aterrorizados, desesperados. Quem que é que está vindo ali? É um fantasma? E prontidão, Jesus já respondeu: não, sou eu, Jesus. E Pedro, naquele momento, falou assim: se é tu, Jesus, manda eu até ir sobre você. Aí Jesus falou assim: então vem. Quando diz vem, é a palavra foi declarada para ele, e Pedro não hesitou, mesmo com medo, ele pulou e começou a andar sobre as águas. Só que pelo meio de chegar até próximo a Jesus, a tempestade era tão forte que veio uma brisa sobre o rosto dele, e ele ficou assim, atônito, desesperado, e começou a afundar. Jesus vindo, e aí ele, o desespero dele, falou: Senhor, me salve, me salve. Jesus chegou perto dele, agachou, pegou a mão, olhou nos olhos dele, levantou e colocou ele na rota certa e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? E os discípulos no barco lá, porque o barco, queridos, era a posição de quê? De comodismo. É a posição, é a área de conforto que eles estavam, que ali a água não iria entrar. Só que Pedro ousou sair do barco e marcou uma história. Além de Jesus,
Pedro também navegou sobre as ondas. E às vezes é isso, queridos. Deus, ele fala conosco da palavra. Às vezes a gente não está entendendo Deus querendo falar, porque a zona de conforto é eu não querer enfrentar os nossos medos, as nossas necessidades, o meu eu, o meu orgulho. Nós precisamos se arrepender em todo o tempo das nossas atitudes. E às vezes a gente está diante de um contexto de tempestade, onde que nós temos para onde ir, de que forma agir diante daquela circunstância, e temos medos. Só que, quando Pedro ousou a sair do barco e andar, ele falou assim: eu acredito no Jesus. É Ele que vai me salvar, Ele que vai me ajudar, e Ele andou. Será que nessa manhã, não é isso que está faltando em mim e de você? É entender quando a palavra é lançada sobre mim, sobre você, e eu acredito nela, independente da circunstância ao meu redor, independente da tempestade. Eu não sei de que forma que você amanhece esse dia, qual o cenário de terror que você está, qual o tsunami que está sobre a sua vida. O que eu sei, o que eu entendo, é quando eu entendo que a palavra, quando é lançada, e eu coloco ela no meu coração e eu a pratico, as coisas vão ficar tudo certo, tudo vai se acalmar. Às vezes, tomamos atitudes precipitadas, e no meio do caminho, se arrependemos. O que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Mas nós estamos dentro da circunstância e não temos a coragem de se arrepender e voltar à rota. Pedro, quando ele afundou, Jesus colocou na rota certa. Será que essa manhã você precisa se arrepender de alguma coisa? Essa manhã você precisa entender e compreender que você está sendo forjado no teu caráter, no teu orgulho, na tua altivez. Ah, pastor, mas é tão difícil. Quem disse para você que as coisas são fáceis? Quem disse para você? Mas o que eu entendo nessa manhã, que eu sirvo um Deus que vai fazer eu andar sobre qualquer circunstância. Qualquer circunstância, querido. Qualquer circunstância. E às vezes, o que eu falar para mim e para você é sobre isso. É andar sobre as águas, é andar sobre a dificuldade, entender que nós servimos um Deus do impossível. Um Deus do impossível. E eu tenho entendido isso. Às vezes nós estamos dentro de um cenário hostil, um cenário ruim, onde que as coisas ao nosso redor vêm querer paralisar. Quando você sai desse cenário, tudo floresce. Tudo floresce. Você consegue visualizar as coisas acontecer. E às vezes sobre isso, para vir dupla honra sobre você, você precisa sair do cenário de terror que você talvez estabeleceu. Sair do cenário é ser ousado como Pedro. Nessa manhã, você está aí cabisbaixo, triste, decepcionado, se arrependeu de alguma coisa, volte à rota certa. Não se afunde nas suas emoções. As suas emoções podem derrubar a sua saúde, o financeiro, o seu casamento. Eu não sei de que forma que você está. É um cenário de tempestade que você está. Mas Deus está falando assim: sai do barco, sai da zona de conforto, para que você venha viver o melhor de Deus. Amém? Amém, queridos? Então, queridos, seja você intencional nessa manhã. Vamos orar? Põe a mão no teu coração. Não sei se você vai ouvir no seu carro, na sua cozinha, em que horário, aonde vai chegar a emocional. O que eu sei que o meu Deus nessa manhã está dando uma palavra para você. Vem andar comigo sobre as águas, e você vai ver o sobrenatural a acontecer na minha e na tua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra, Pai, Pedro ousou o Senhor a descer do barco quando os outros discípulos estavam com medo. Mas quando ele ouviu a tua voz, ele sabia que ali era a rota certa. Às vezes, Pai, o teu filho, a tua filha está nesse momento cheio de dúvidas, tomar decisões que às vezes não é aquilo que é para ser tomada, foram precipitados, estão doentes, enfermos, mas sobre a palavra eu quero declarar nessa manhã: vem e receba a cura, receba a alegria, receba a determinação. Seja ousado, seja intencional, para que você venha viver o melhor de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica essa palavra.
Ser intencional. Ser intencional. Seja você nessa manhã um agente de milagre. Envia essa devocional para todos os contatos da sua rede. Amém? Amo você em Cristo Jesus. Pastor Val, uma semana abençoada. Abençoada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amo você.